Olá, você está conosco em mais uma edição do podcast do blog Legislativo Educa, uma parceria do movimento Voto Consciente com a ABEL, Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e Tribunais de Contas. Aqui, semanalmente, às segundas-feiras, eu, Humberto Dantas, diretor do movimento Voto Consciente, na companhia de Roberto Lamari, presidente da ABEL, trazemos uma conversa muito especial com dirigentes, servidores e pessoas envolvidas em ações de educação para a democracia nas centenas de escolas do Legislativo espalhadas pelos municípios, pelos estados e na União. É, pessoal, é isso mesmo. Legislativos têm escolas e uma das principais funções delas é educar para a democracia. E como o Voto Consciente e a ABEL defendem que educação política é pressuposto para a democracia, vamos conhecer quem faz acontecer. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, vamos adiante. Lamari, tá bem, querido? Tudo jóia? Muito bem, hoje aqui com uma convidada especial. Hoje estamos Quem? entrando no Nordeste do Brasil, né? Sensacional. A Tiziana Mota. Ela é a nossa, aliás, uma escola recente, a Escola de Fortaleza. Ela é coordenadora da Escola do Parlamento de Fortaleza, a EPFOR. Esse é Que o legal, nome hein? que ela diz que ela quer fazer virar um chiclete. Vai grudar na cabeça de todo mundo. Tá bem, Tiziana? Tudo jóia? Tudo jóia. Que, 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 que temos na Epfor? Mas acho que antes disso, Tiziana, você falou para nós que é uma escola recente, né? O Lamari disse agora que é uma escola recente. Conta um pouco dos desafios atuais para a criação de uma escola do parlamento, porque isso é meio cíclico, viu, Tiziana? Tem vezes que tem uma onda de escolas, tem vezes que as escolas somem, tem vezes que é fácil, tem vezes que é mais difícil. Então, eu queria que você contasse um pouco para a gente, numa escola nova, que desafios vocês enfrentaram para a criação dessa escola. Olá, um prazer imenso estar aqui nesse programa. Fiquei muito feliz do convite recebido. Com imensa satisfação que falo aqui, falar de educação já brilha os olhos. E quando a gente fala de educação no legislativo, então, que é algo, pelo menos para mim, novo, né? Eu iniciei em janeiro aqui na gestão da escola, sou coordenadora da EPFOR, né, a Escola do Parlamento de Fortaleza, vinculada à Câmara Municipal de Fortaleza, né, fica dentro da estrutura da Câmara Municipal. E em dezembro do ano passado, eu recebi esse convite do atual presidente da casa, que é o vereador Gardel Rolim, e ele me convidou, já tinha trabalhado com eles em outro momento na área da saúde, ele é da área da saúde, e aí a gente já tinha trabalhado durante um tempo, então ele conhecia meu trabalho, né? Eu estou na gestão pública desde 2013, e em dezembro ele me chamou para esse desafio. Ele estava assumindo a presidência e me falou com muita satisfação assim que a prioridade dele era colocar a escola do parlamento, recém-criada pela lei do ano passado, né, de 2022, e que uma das prioridades da gestão dele seria a escola, né, e me fez o convite, né, para que eu assumisse a coordenação da escola, que eu aceitei de pronto, assim, nem pestanejei, né. Então, em janeiro, eu comecei esse desafio, tudo muito novo para a casa em si, a Câmara Municipal, os outros setores, né? Ninguém trabalha sozinho, então a escola sozinha, eu sozinha não faço nada. Então eu dependo muito da compreensão, não só minha, quanto coordenadora, do que é uma escola legislativa, mas de todo o corpo funcional. Porque para eu colocar a escola para funcionar, eu tenho que ter um jurídico que entenda o que é a escola, né, para que ela serve, os seus objetivos, né? Eu preciso ter um setor de licitação também sabendo o que é isso. Enfim, vários setores da escola precisam estar alinhados, né, para que a escola consiga fazer o que se propõe. Então, acho que hoje ainda é o grande desafio da EPFOR, é encontrar, alinhar esse entendimento, né? A gente já tem conseguido fazer muitas coisas,
né? A gente vai conversando e vai explicando. O Lamário me ajuda bastante nisso, né? Eu pergunto muito para ele e a gente tem trocado muita ideia e está acontecendo. Assim, ela é novinha, tem 9 meses de atuação praticamente, mas já tem feito bastante coisa, graças a Vocês Deus. têm aí a escola da Assembleia Legislativa, que é uma escola já antiga, referência em todo o Brasil, né? Inclusive é a universidade do parlamento, né? Do Ceará, né? A Unipasse, né? Eles têm, então tem uma escola referência. O desafio aí é grande para você. Mas a Tiziana, você sabe, Humberto, ela já chegou, ela já é a diretora na região Nordeste. E isso tem sido um desafio, porque não é fácil reunir o pessoal, né, Luciano? Da Bela, região Exatamente, Nordeste. não é fácil, assim. É, como o Lamari está dizendo, a gente tem já no Ceará a escola vinculada à Assembleia Legislativa, que tem 15 anos, Olha né? só. Exato. E assim, e ela é realmente referência com estrutura bem bacana, oferece cursos de pós-graduação. A atual diretora acadêmica, a Lídia Lourinho, tem desempenhado um brilhante papel também. E a gente tem se aproximado bastante, a gente tem procurado trabalhar bastante em rede aqui, né? A Lídia, por ser da Assembleia Legislativa, junto com a presidente da Unipasse, né, que é a Universidade do Parlamento do Ceará, que é a Escola da Assembleia Legislativa, tem tentado fomentar junto aos municípios cearenses, né, as escolas. É, e assim, também foi uma grata surpresa para mim nesse curto tempo que eu estou à frente da escola, ter sido convidada também para assumir um cargo de diretoria regional da ABEL, né? Estou atualmente desde junho na direção da região Nordeste, e da ABEL. E como a Lamari disse, um grande desafio tem sido a gente conseguir chegar nos municípios, né? Conseguir reunir essas pessoas. Mas, assim, eu sou uma otimista de carteirinha, sabe? Então, tenho certeza que vai dar certo. Perseverando, vai dar certo. Tiziana, deixa eu te perguntar uma coisa interessante, reunindo aqui algumas passagens da sua fala, dessa pergunta do Lamar, enfim. Você falou assim: olha, não sou eu que faço as coisas sozinhas, a gente tem equipe, tem grupo, tem que formar rede, tem que pensar tal. Como é que é a estrutura da escola de Fortaleza, né? E com quem você tem interagido mais para fazer com que a escola avance nas suas prerrogativas e nos seus desejos, obviamente, desejos enquanto escola, de oferecer serviços, seja para os servidores, seja para o público em geral, enfim, mas com quem que você tem tido que articular para fazer com que a escola de fato atinja os objetivos dela enquanto organização? Humberto, quando eu cheguei em janeiro, eu era equipe, né? Era eu e Equipe, eu. equipe. Era equipe. Mas logo depois conheci o Sávio. A gente tem um ciclo de palestras aqui. O Sávio é jornalista, ele é servidor da casa, do concurso que teve há uns 3 anos atrás. Jornalista novo, e com toda garra. E ele me procurou assim que eu cheguei. Ele fazia parte do Instituto de Pesquisa Américo Barreira, porque aqui na escola a gente também tem um IPAB, que é um Instituto de Pesquisa, que inclusive a gente está Ah, nessa mesma ação de estar renovando, revitalizando, né? Então, o Sávio estava no IPAB e assim que eu cheguei, ele foi me procurar, dizendo que tinha muito interesse em ir para a escola, né? Então, aí foi a minha primeira aquisição aí para eu acabar com a minha equipe e se tornar uma equipe de dois. E aí, com essa equipe de dois, eu e o Sávio, a gente iniciou com interação muito forte com o presidente, da casa, que isso contribui bastante para o êxito, né? E para conseguir fazer tudo isso que a gente está fazendo. Porque o apoio da autogestão é fundamental para o êxito da escola. Então, graças a Deus, a gente tem contado muito com isso. Então, eu despacho diretamente com o presidente e com o diretor-geral da casa, que é o Paulo Rolim. E, assim, fora
essas duas pessoas chaves, né, o diretor-geral e o presidente, têm uma interação muito forte com a assessoria de comunicação. Aqui a gente tem uma comunicação espetacular, a gente tem televisão, a gente tem rádio, a gente tem revista, tem jornal. E o tempo todo eles estão colocando a EPFO em pauta, né? Que Que legal. isso faz com que fortaleça também. Então, a Renata é a assessora de comunicação aqui da casa e tem dado, aí criou logomarca, criou já todo um perfil institucional, né? Criou uma identidade, a gente criou junto já uma identidade visual, que isso contribui bastante. A questão da sigla, né, que eu falei no início, a EPFO, a gente está falando para ficar um nome simpático, para que assim, a gente tem a Universidade Federal aqui do Ceará, a UFC, que todo mundo conhece como UFC. Por que não se tornar também a Escola do Parlamento uma referência e com um nome, Sim. né? Escola do Parlamento é algo muito extenso, Eu né? vou, Assim, eu vou te perguntar uma coisa aqui. 9 meses é pouco ainda, mas eu sei geralmente quais são os problemas que enfrentam uma escola no começo, então eu vou te perguntar algumas coisas, se tem, não tem, se estão pensando em fazer assim. Projeto pedagógico, outro. Orçamento, já tem uma rúbrica ou vai ter, espaço físico. Né? Pessoal, você disse que dois, né? Tá, aí entrou a terceira depois, que é a tá. Tassiana, eu tenho dois A braços duas, direitos, eu não tenho nenhum e como é que esquerdo. chama o nome do outro? Tem Então, duas Tassianas na não, escola? então eu ia E é perguntar se tinha que ter nome. Tassiana. Eu Então, é sou Tassiana. Tiziana e ela é Ah, é Tassiana. Tassiane Tizia, claro. Tô É lendo aqui e tô falando Tassi. errado. Não, mas eu quero saber o nome dele, se é com T também, porque aí é pré-requisito para entrar na escola. Não é o É Sávio, Túlio, é o Túlio. é o Sávio. Sábio. Ah, Mas sabe. só uma curiosidade aqui também para quebrar um pouquinho. O Sábio, coincidentemente, é Mota. É Sábio Mota, mas eu não tenho nada a ver com ele. Eu sou Ah, Tiziana não Mota. sabe. Aí Olha, logo depois do Sábio Mota e Tiziana Mota vem a Tassiana. Ou seja, tem que ter alguma relação com o meu nome, eu acho. Ou é com T ou é moto. então tá bom. Pronto. Então, Mas como é que é a projeto pedagógico. estrutura, Tiziana? Tem orçamento? Tem projeto? Vamos lá, questão É, de estrutura física. Nós a gente tem uma capacidade de estrutura física, existe um prédio em frente ao da Câmara Municipal, onde a gente tem já uma estrutura de auditório de 40 lugares, bem bacana, com lousa, com essa parte mais tecnológica, né? E estamos estruturando questão de mobiliário e tudo, essa fase mais demorada de licitação, compra, aquisição, que é uma realidade do setor público, né? Então, a gente está estruturando as salas de aula. Então, assim, estrutura física é questão de tempo mesmo desse processo mais burocrático, mas tá bacana, né? A gente tem uma sala de coordenação ampla também. Então, enfim, estrutura física, estamos no caminho. Acredito que a estrutura de pessoal também é algo que está no caminho. Atualmente, a Três gente tá não tem bom. orçamento. Hã? Três tá bom já para começar, tá bom. Três tá bom, mas a gente tem que se unir. Assim, eu sou um pouquinho esperta, sabe? Modéstia à parte. boa. Assim, como eu disse, a escola não funciona sozinha. Então, eu pego a Renata da comunicação, Ah, lógico, tem o IPAB, que é o Instituto de Pesquisa, eu pego esse pessoal. Então, assim, quem se aproxima de mim é o jurídico, que está junto o tempo todo, a licitação. Então, eu vou somando esforços, né? E aí, eu vou pegando esse pessoal e todo mundo acaba junto trabalhando com o mesmo objetivo de botar a coisa para acontecer com o presidente dizendo que é prioridade, assim, né, se torna muito mais fácil, né? Agora, a questão de orçamento ainda não tem, né? Existe lá uma rubrica para educação, mas de forma geral, né, dos servidores e tal. Então, atualmente, a gente não tem uma rubrica específica para a escola, mas é algo que estamos já estudando para no próximo ano a gente já ter uma rubrica específica para a escola. Aí a outra pergunta foi orçamento, estrutura física, projeto E pedagógico. projeto pedagógico. projeto pedagógico. Estamos também desenhando, né? E aí, uma das coisas que até tenho trocado bastante ideia também com a Mari é justamente sobre isso. O que eu percebo, né, desde que eu entrei nesse segmento,
Eu tenho estudado muito, né? Eu estou fazendo um mestrado e o meu tema de dissertação, que se Deus quiser até o final do ano eu apresento, é relacionado justamente, o tema é as competências organizacionais das escolas legislativas, o desenvolvimento e formação das competências organizacionais das escolas legislativas. Então, nesse meu estudo, nessa minha leitura aí, desde o início lá da primeira escola legislativa em Minas Gerais, em 1993, me corrija, Lamara, se eu estiver É errada, isso aí, é isso aí. né? É, eu vejo que ainda hoje é pouco compreensível para as pessoas o papel das escolas legislativas. Eu acho que ela se confunde muito ainda com as escolas de governo. E eu vejo uma diferença, assim, primordial das escolas legislativas em relação às escolas de governo, né? E acho que o Lamari até tem já se debruçado um pouquinho sobre isso, né, Lamari, para a gente tentar tornar isso mais claro para todo mundo, porque eu acho que a partir disso, e aí, aí voltando aqui, aí a gente está, então, nesse desenho do projeto pedagógico, e eu estou querendo já dar essa roupagem aí do que eu acho que realmente é uma escola do legislativo. Agora, Não, Tiziana, a o projeto gente pedagógico é que vai dar essa essa perenidade. institucionalidade, essa Exato. formalização, mas a questão, Tiziana, a gente tem discutido bastante e vamos discutir muito em vários episódios desse podcast, essa questão desse caráter adicional das escolas do parlamento como formadoras para a cidadania, para a democracia, para além, obviamente, das suas atribuições atreladas à ideia de escola de governo, mas o que vocês têm conseguido fazer de fato, assim, se você pensasse nesse começo, assim, as pessoas foram ao parlamento para ver algo da escola, o que elas foram ver? Quer dizer, o que vocês têm conseguido oferecer, se é que já foi possível oferecer alguma coisa, porque a gente sabe que às vezes os processos são longos, né? A gente às vezes, por vezes, precisa de um pouco mais de tempo e tal, mas vocês já conseguiram realizar atividades mais internas, né? Mais para o público interno, já conseguem abrir a casa para o cidadão se aproximar e ter algum tipo de formação? Como é que vocês estão atuando nesse sentido, Tiziana? Já sim, Humberto, assim, eu não esperei a situação ideal para botar para funcionar, né? Porque eu Ah, acho que a perfeito, situação perfeito. ideal nunca, assim, é difícil, ela nunca chega, na verdade. O ótimo é inimigo do bom, né? Exato. Então, assim que eu cheguei, eu contactei o Florian, né? Presidente aí também, nosso eterno presidente aí da ABEL, quem fundou a ABEL em 2003. Então, assim, foi o meu primeiro contato. E ao entender bem o papel dessas escolas, então, já em fevereiro, a gente se filiou à ABEL. Então, foi a primeira grande ação. Como fechar parcerias? Como eu não tinha uma equipe ainda estruturada, né? Então, eu fui atrás de quem tinha. Então, eu fiz com a Unipasse um termo de cooperação com a Unipasse. Tem o TCE, né? Tem a escola do TCE aqui, que é o Instituto Plácido Castelo. Fui até lá, fiz um acordo de cooperação com eles. Então, eu comecei a me juntar com as pessoas, né? A fazer acordo de cooperação, e criei a página, que não existia a página da escola. Né? A gente sabe que hoje os cursos virtuais, eles são a realidade e a gente tem que utilizar isso de uma forma positiva para a gente. Então, assim, criei a página da escola e logo em março a gente começou a fazer um ciclo de palestras. Em toda semana, aí eu fiz ciências, eu sou economista, mas fiz ciências sociais e tenho grandes amigos das ciências sociais. E aí eu me juntei a esses meus amigos, falei da escola e disse, eu preciso de ajuda para fazer palestras que fortaleça, né, a consciência cidadã, são palestras voltadas para a cidadania, e a gente começou em março. Então, assim, um grande amigo meu, sociólogo, doutor Secundo, me ajudou a estruturar esse primeiro ciclo de palestras, e aí o objetivo, e a gente está com esse ciclo de palestras, toda semana a gente oferece uma palestra de temas voltados para a sociedade, né? E aí começou com violência contra a mulher, depois da questão da violência sexual na infância, hum, parlamento aberto, uma palestra sobre parlamento aberto com o cientista político Cleiton Monte, né? E aí a gente fez 13 palestras no primeiro semestre. Olha só. 13 palestras.
né? Que O legal. público, aí você pode me perguntar, e qual público, né? É, Só que quem eu tenho um vai? tal de indicador, né? Então eu só trabalho com indicador, que é outra coisa. Tá certo. Então, assim, o público desse primeiro semestre variou entre 15 a 20 pessoas assistindo às palestras Muito online. legal. Mas a gente grava e disponibiliza no YouTube e a Câmara tem a TV Fortaleza, que fica recorrentemente também transmitindo aquelas palestras. Então, assim, aquele momento, e assim, o custo disso, praticamente o professor 2 horas, né? Então, assim, é um custo reduzido e que eu acho que tem uma capacidade de chegar a muitas pessoas, não necessariamente naquela hora, mas porque ela fica sendo transmitida o tempo todo e fica sendo vista a qualquer hora. Se você acessar a página da escola, você acessa qualquer uma dessas palestras, né? E aí, aí, em julho, a gente parou, né, para fazer o planejamento desse semestre, que começou agora em agosto. E a gente está continuando com esses ciclos de palestras, né? Esse mês a gente já teve 4 palestras, né? Teve cidadania ativa, ahn, humor e vida pública, o que é que tem a ver? Esse meu amigo sociólogo segundo, ele faz estudo sobre humor, né? Ele estuda a importância do humor na cultura cearense, O né? Que é Ceará é o maior Bom, exportador de humor do Brasil, né? é o que eu ia Sensacional. falar. exato. Então, assim, a gente coloca temas assim mais descontraídos também para tirar essa coisa pesada o tempo todo, né? Então, assim, fizemos também sobre a pessoa idosa, a questão do envelhecimento em Fortaleza. E outra coisa, além das palestras que a gente fez no semestre passado, Fortaleza esse ano tá passando pela revisão do plano diretor da cidade, que vai chegar na Câmara no final do ano ou início do próximo. Então, a gente fez um curso de 40 horas, né? Tanto para o público interno da casa, como para o executivo e como para a sociedade, da importância do legislativo na construção de um plano diretor participativo. Então, foi bem bacana também, foi um curso que a gente fez, era toda quarta-feira, foram 10 módulos, né? E Também foi bem importantíssimo. interessante. É. Tiziano, eu olhei aqui, eu estou olhando, estou encantado aqui com a página da escola dentro da Câmara de Fortaleza, né? Então, o cidadão que Sim, quiser visitar e conhecer, ele pode entrar, obviamente, que direto na EPFOR, né? epfor.cmfor.ce.gov.br, mas ele acessa isso pela Câmara de Fortaleza, inclusive num destaque muito legal no menu. E aí aqui vários cursos, várias atividades, tal. Agora eu queria aproveitar essa sua fala sobre o plano diretor e dizer, puxa vida, que interessante, o Lamari, porque a gente normalmente tem audiências públicas e Uhum. nas audiências públicas as pessoas vão, se manifestam, tal, e o Estatuto da Cidade exige que o plano diretor passe por Sim. audiências públicas, seja na reformulação, seja na construção do plano diretor. Como é legal pensar no caráter ou no papel formador da escola para a participação no plano diretor, né? Quer dizer, que interessante isso, né? Exatamente, Você né? também fez coisa assim em Itapevi. Eu lembro que você fez a Itapevi do futuro, tal, o que as pessoas Eu queriam. fiz a agenda do 2030 de Itapevi, né? E da Câmara especificamente. Mas é legal, realmente. Na Escola do Parlamento de São Paulo, quer dizer, a gente trabalhou muito com a questão de políticas públicas e como a sociedade deve participar dela, né? Quer dizer, essa também é um caminho, eu acho que importantíssimo, que as escolas, que a Tiziana está falando, que as escolas têm que trilhar. Quer dizer, educação para a cidadania, né? A qualificação do servidor, mas as políticas públicas também são importantíssimas, porque tem a ver com a educação para a cidadania, né? Da forma do Olha que cidadão legal participar. o título dos cursos. Político eu? Educação política para a cidadania. O Mas aí desenvolvimento da primeira infância. Olha que legal. não Tiziana, o fala um pouco cientista desse. Eu tenho político curiosidade. lá. Fiquei curioso para esse. Eu amo esse tema. Esse aí, na verdade, já é uma parceria com a Fundação Demócrito Rocha e com a Tá. Universidade Estadual do Ceará, né, que nos procurou, na verdade. Ela é muito similar, Lamari, a, a, ao Jovem no Parlamento, né, que a Uhum. Bel desenvolve bastante. Então, assim, já estava aqui no nosso radar desenvolver
né? Tem várias escolas aí filiadas à ABEL que fazem esse programa dos jovens já, o vereador Mirim, né? Que tem uma coletânea e tal. E a Fundação Demócrito Rocha nos procurou junto com a UES, apresentando esse programa, né, que é Político Eu, onde eles vão até as escolas também, e levam toda essa discussão do papel do legislativo, da importância da política na vida de todo mundo, né, para tentar tirar essa taxação, né, que infelizmente hoje se tem da política. E aí ele nos apresentou, né? E a gente entrou nessa parceria. Então está sendo desenvolvida aí, na verdade, a três mãos, né? A Câmara Municipal, a Fundação Demócrito Rocha e a Universidade Estadual. E aí leva também os jovens até o parlamento, eles vão até a escola, né? Não, é o jornal O Povo, que é um dos jornais, né, locais, e aí eles têm fascículos também sobre esse conteúdo que eles ficam circulando aqui no jornal de Fortaleza, do Grupo O Povo. Então, ele foi lançado agora, em agosto. Na verdade, ele ainda vai começar, né, a ser executado. Houve até agora apenas o lançamento. Que legal, que bacana, que bacana. Ô, Lamari, Espera aí, só vou falar uma coisa. Eu sei para onde você caminha, mas eu só vou dizer aqui que nós, lá em Fortaleza, nós teremos no dia 8, 9 e 10 o encontro da ABEL Nacional de novembro, 8, 9 e 10 de novembro. é para São olhar minha agenda, é isso? põe na agenda aí. E Ah, Por dia favor, 8, dia venha. 8 nós estamos tentando, não respondeu, né, Tiziana? Ainda não, estou aguardando. Mas dá uma cobrada lá, dá uma Eu, cobrada. eu tive agora, eu estava, inclusive hoje, eu estava participando tá tendo um seminário internacional aqui da prefeitura e tal, e eu tô cobrando aqui, viu? Ninguém entendeu nosso nada, né? ouvinte quer saber o Nada, que eu está acho que eu falei em acontecendo. código, Ah, é uma deixa surpresa. pra lá. Nós É estamos surpresa, convidando, surpresa, Lamari. convidando uma pessoa para abrir o encontro da Abel. Então, Você quer uma palestra do Tom Cavalcante, senhor Lamari? É isso que você quer? podia, viu? Não ia ser ruim, não, pô. Ia, ia ser Pelo menos o legal. encerramento com o Tom Cavalcante. Ia ser E Mas daqui a pouco então, eu vou estar com a Mirklink, tá? Ele vai estar aqui nesse seminário ah, que eu tô falando. Daqui a que pouco ele tá. legal, que legal, que legal. Mas vocês então estão tramando o Encontro Nacional da Abel, onde certamente, se o senhor presidente convidar aqui o seu parceiro de podcast, quem sabe a gente já não grava uns 30 programas em um dia. Assim, faz uma a gente lógica juscelínica. faz um grande 50 programas podcast em no dia. 5. Oi? Faz no dia lá, faz um podcast gigante. Mas o Nossa, podcast onde cada um tem direito a dizer uma palavra que está sentindo naquele momento. Uma coisa de ia ser legal. construção conjunta, tá? Humberto, Bom, Boa. você citou Juscelina aí, e aí eu queria também só deixar registrado. Ontem eu tive numa palestra com o Eduardo Gianetti, economista, Olha uhum. só. é, A e ele Tiziana, ela falou, anda nas altas rodas, hein? A e ele falou Mirklink. uma frase que eu achei magnífica e eu queria replicar aqui para chegar ao Fala. máximo de pessoas possíveis. Nós precisamos de Juscelinos para o capital humano, para as relações humanas, né? Mas Então, a gente agora eu vou precisa. cometer uma indelicadeza. A gente tem que completar o nome, viu, Tiziana? Juscelino Kubitschek. Kubitschek, porque o Juscelino do momento não Ah, anda tá. lá muito bem aos olhos da opinião pública. Um abraço para o Então, ministro assim, Juscelino. é, Cuidado, ministro. de fortalecer e fazer tudo que o Juscelino Kubitschek fez aí nessa Muito questão legal. da estruturação física, a criação de Brasília e tal. A gente precisa fazer isso com as relações humanas, com o nosso capital humano. Então, a gente precisa agora de um Juscelino voltado para o capital humano. Muito legal. As redes Muito legal. sociais estão impedindo um pouco isso, mas vamos lá. Ô, Lamari, esse papel é meu, me cabe, é o papel do controlador do relógio. E, infelizmente, coisa boa passa rápido. A vida devia ser de outro jeito, mas passou. Então, eu vou fazer aqui o nosso encerramento, Tiziana, e o encerramento é muito simples. Eu vou pedir uma coisa para o Lamari e vou pedir uma coisa para você. Roberto Eduardo Lamari,
Me dá um abraço virtual. Seu Pois, abraço desse episódio. o abraço virtual vai, que foi lembrado aqui pela Tiziana, a escola de Minas Gerais, né? Então vai o abraço lá para Ruth Schmidt, que é a, né, Fique demais. diretora, Querida, e o Guilherme também, que é um cara querido. sensacional na escola, e toda a equipe daquela escola, que é certamente a escola mais importante do Brasil. É a mãe de todas as escolas, a Escola de Minas, com todo Exatamente. respeito. Tiziana Mota, me dá um abraço virtual. Ai, um abraço virtual vai para toda a equipe maravilhosa da Câmara Municipal de Fortaleza, que me ajuda a colocar tudo isso para funcionar. Bem, Flávio Mota, é, Fábio Tassiana, Mota, Tassiano Mota, Tiago, Mota, Mota, procurador. Aí eu não vou falar o nome de todo a mundo, que eu família Mota toda. Lamari, pare de marmota, Lamari. Pare com isso. vocês Para vão. de. Ai, agora eu tenho que falar outra coisa, Humberto. Pode falar, pode falar. Algum dia na vida, eu sempre gostei muito de política, como eu disse, além de economista, estudei ciências sociais e sempre gostei muito desse assunto da política, da boa política, né? Da política com P Uhum. maiúsculo, como diz o nosso presidente aqui, Gardel Rolim. Então, é, eu tenho assim, eu até esqueci o que eu ia falar, tu acredita? Acredito. Muito bom. Eu não sei o que Você você tinha estudou falado, hein? política. Você ia contar alguma coisa política. Eu preciso falar. Eu estudei política. Você ia contar alguma coisa da política, você ia perguntar para o Humberto alguma coisa. Pois Esqueci. é, esqueceu. Acontece. Eu Tudo disse que era bem. uma bagunça, né? Era o programa, então tá tudo. Então. Mas, olha, o meu abraço virtual desse episódio vai para Gabriela Maria Lima Bezerra, que é professora adjunta de Ciência Política da Universidade Federal Rural de Pernambuco, que participa desta formação Educação Política para a Cidadania com o pessoal de Fortaleza. Esse que a Tiziana estava falando, que em agosto me fez um convite para eu participar de uma entrevista no comecinho de setembro e eu, infelizmente, não tinha agenda, não consegui participar. Mas quero agradecer muito a Gabriela e no instante correto será, eu gostaria muito de participar. Ela citou exatamente os mesmos lugares que a Tiziana citou. Jornal O Povo, né? A galera da Câmara Municipal de Fortaleza. Ó, tá aqui, tá tudo escrito aqui na minha frente. O convite eu não consegui cumprir, infelizmente, lá em setembro. Mas, professora Gabriela, me chama de novo que a gente tenta fazer. Me chama que eu vou. Sonho meu atrás da Verde Rosa, Tem uma só não vai música. quem já morreu. Oi? É a música, é a música. É a música, é a música. Com o apoio da Abel e do Movimento Voto Consciente, colocamos ponto final em mais um episódio das segundas-feiras do podcast do blog Legislativo Educa, que traz questões essenciais da educação política a partir das ações fundamentais das escolas do parlamento espalhadas por todo o Brasil. Abração, Lamar, até semana que vem, querido. Até semana que vem, se Deus quiser, ele há de querer. Obrigado, Tiziana. Boa. Obrigado, Tiziana. Tá Até a bem, próxima. foi ótimo. Obrigada. Parabéns pelo trabalho. Obrigada.